Olá, pessoal! Voltamos com o nosso videocast Um Passo Além em Nutrição para conversar sobre o tema desenvolvimento cognitivo na infância. Falando o tema de saúde, como a nutrição ela pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança? Quais nutrientes que podem contribuir para a nutrição da criança, para ter um melhor desenvolvimento cognitivo? Isso assim é complicado, mas vou tentar simplificar. Nos primeiros anos de vida, tá? Porque tudo também influencia na cognição, né? A qualidade dos nutrientes, tá? E tem um papel da questão da proteína nos primeiros anos de vida, certo? Eu acho que tem uma grande influência. Além de alguns micronutrientes que, teoricamente, viria pela mãe. Então, eu dei o exemplo das 48 semanas de idade gestacional corrigida da questão do DHA, né? 10%, que é uma gordura, né? Uma gordura, tem que ser uma gordura poliinsaturada, tá? Que aí se tu perguntar para mim, Fábio, de onde é que vem? Eu vou dizer assim, vem dos peixes, vem do marisco. Tem gente que fala que vem um pouquinho da linhaça, né? Que são alimentos que a gente não come. É o que nos diferencia a parte paleolítica lá dos ancestrais e de hoje é a relação do ômega 3 e ômega 6, tá? Então, os nossos ancestrais, eles pescavam, eles plantavam. Essa relação era em torno de 1 para 5. Então, a gente tinha, eu vou botar assim, porcentagem de gorduras, assim, né? Então, uma unidade, vamos dizer, de ômega 3, então DHA, e 5 do ômega 6, que são outras gorduras muito ruins, tá? 5 unidades. Hoje, essa relação não é de 1 para 5, é de 1 para 25, tá? Então, hoje a gente tem muito mais gorduras maléficas. Por isso que a gente tem mais doenças, talvez, inflamatórias, autoimunes, tá? Uhum. Então, o que acontece? O nosso cérebro, teoricamente, ele é formado 10% de DHA. Então, o neurônio, bainha de mielina, ela é formada por uma liga, tá? É 70-30 e só vai mudar, mas é proteína e gordura. Então, quanto melhor a proteína e melhor a minha gordura, mais fluida é essa membrana, tá? Mais velocidade, então mais inteligente, tá? Tanto que tem estudos bem antigos, eu não me lembro se é do Koletzko ou do Weber, que ele algumas situações, né? Então, assim, crianças que eram amamentadas e não eram amamentadas, tá? E aí não eram aquelas primeiras fórmulas, né? E essa diferença entre o amamentado ou não era 5 pontos percentuais de cognição. Então, tu imagina, num concurso ou no dia a dia, tu ter 5 pontos a mais de cognição, o que tu poderia fazer, tá? Então, a importância da questão nutricional. Só que tem uma série de coisas, tá? Então, eu vou filosofar mesmo agora. Então, assim, ó, tipo neurônio, membrana, fosfolipídio, membrana, tá? Eu preciso de colina, certo? De onde é que vem a colina? Vem do ovo, tá? Só que como é que é a parte da colina que vem do ovo? Não é do ovo daquela granja que tá a galinha comendo ração, milho, tá? É da galinha que está ciscando lá e comendo minhoca, porque está na minhoca a colina, certo? A gente precisa da colina, a gente precisa de vitamina B, então B6, B12, tá? A gente precisa de folato. São nutrientes que vão contribuir para o desenvolvimento cognitivo. É isso aí. No tanto que isso é cognitivo, né? No tanto que tu pergunta assim, Fábio, medicina integrativa, né? Porque a gente vai repor DHA e aí começa aquela coisa, DHA e EPA, né? Tem mais formulação de DHA, e tem, sei lá, 500 miligramas de DHA e tem 1000 de EPA, e a outra tem 500 e 500. Qual é a melhor e pior? Depende de como é o estado da pessoa, tá? DHA é neurônio. E o EPA é cascata inflamatória, tá? Anti-inflamatório. Então, se eu tenho uma pessoa que tem resistência insulínica, uma criança, porque tem crianças que tem, né? Estou fazendo um loop, mas não vou me perder. Talvez ela precise de mais EPA do que aquela outra que tem um estado homeostático normal, né? Que eu posso... Eu vou tomar cuidado para você não pedir para o seu pediatra, tá? Mas exemplo assim, vitamina B, tá? Pedir B6, B9. Não é isso que diz se a gente precisa ou não, porque tirando algumas doenças, por exemplo, que nem os veganos e vegetarianos que vão ter por uma questão de não receber, muitas vezes, teoricamente é nível sérico de sangue, então vai estar sempre normal, tá? A gente avalia a vitamina B ligada a uma componente chamada homocisteína, certo?
E quando tem algumas coisas da homocysteína que a gente repõe. Porque se a gente só pedir vitamina B, não vai estar diferenciado, tá? É promover saúde. Tem uma outra questão que é, entre aspas, mito, né? E tem algumas coisas relacionadas ao ácido fólico e autismo, né? Tipo, o ácido fólico, em um determinado momento, ele é para prevenir defeitos de tubo neural, então, da nossa coluna. Só que a forma ativa dele, para ele entrar no cérebro, não é o ácido fólico que eu meço no sangue, tá? Ele atravessa uma forma chamada L-metilfolato, que é a forma ativa, certo? Combinado? Então, o que acontece? Tem uma variante que normalmente 70% das pessoas da população não tem a enzima para transformar o ácido fólico em L-metilfolato, tá? Então, as pessoas podem ter um ácido fólico muito bom no sangue e não ter nada no sistema nervoso central, tá? Então, assim, as vitaminas B, tá? E o ácido fólico, sabe onde é que eles entram, o L-metilfolato? Em neurotransmissor, tá? Dopamina, serotonina, noradrenalina, certo? Tanto que eu vou dar um pitaco, né? A história do médico louco, né? Tipo, pessoal que trabalha com a saúde mental, certo? Hoje tem relação de tu usar menos doses de ansiolíticos e antidepressivos. Porque tu tá repondo o L-metilfolato, tá? Tu imagina assim, eu tenho um neurônio aqui, um outro neurônio aqui, o microfone e a fenda sináptica, tá? Sim. Essa turma é para mim tentar absorver aquilo que eu tenho menos quantidade, mais devagar. Então, eles trabalham na recaptação de dopamina, serotonina, tá? Se eu não tiver o L-metilfolato na forma ativa, eu não tenho a cascata para formar dopamina e serotonina, por exemplo, tá? Então, eu tomo um remédio, eu tenho um neurônio aqui, outro aqui, isso aqui está vazio. Adianta eu tomar? Não, tá? Então, a medicina integrativa, entre aspas, aí eu vou repor algumas coisas, tá aí, né? Propaganda sem ser propaganda. Então, tem uma forma do L-metilfolato que tu toma, então tu está dando matéria-prima para produzir serotonina. Então, chega aqui, tem a dopamina e a serotonina, aí eu tenho que reabsorver. E aí eu preciso de menos fármaco. O que eu estou trabalhando? Nutrição, né? Sim. Não é isso? E hoje nós falamos, né, da importância dos estímulos que a família pode fazer, né, durante a gestação, sempre estimular a criança, deixar a criança ser autônoma nas atividades, que isso vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo. Mas existem brincadeiras e estímulos que os pais podem fazer com as crianças em casa, até para ajudar nesse desenvolvimento cognitivo no dia a dia? Tem sim. Só vou tomar o cuidado para construir da maneira correta. Eu acho que talvez retomar as brincadeiras que a gente tinha antigamente, a gente não consiga, tá? No sentido, até por segurança. Estou na rua pulando a amarelinha, que tem outros nomes em outros lugares, né? Bola de gude, que tem também outros nomes, as bolinhas de gude, soltar pipa, pandorga, papagaio, seja o que for, né? Peão também. Mas tem uma série de coisas, a gente não consegue. Mas eu acho que é papel dos pais brincarem com as crianças, tá? Então, ontem eu vinha vindo para cá e eu li uma frase do psicólogo que eu citei, do Piaget, né? Que ele fala que, como é que é? Brincar é o alimento para a mente, certo? O que isso quer dizer, né? Quando fala de qualquer criança entre um ambiente enriquecido ou um ambiente empobrecido, tá? Tem a ver com estímulos, certo? As crianças, elas ficam muito mais felizes às vezes com a embalagem do brinquedo que com o brinquedo, tá? É os adultos que, com o tempo, modificam conceitos. Então, o conceito para nós do que é um bom brinquedo, um bom presente, é diferente do que é para a criança, certo? Então, tudo que for brincar. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser cantar, pode ser aquela barraca que a gente fazia na sala com cobertor. Para cantar à noite. Pode ser a fileira de cadeira que eu vou fazer e vou pular. Pode ser a almofada que eu vou botar um monte e vou pular como se fosse pedras que eu estou pulando na volta do mar, sabe? É um conceito que tu vai entender o que eu quero dizer. A gente confunde, né?
E eu misturando de novo nutrição, comportamento e desenvolvimento, né? Quer ver uma das coisas mais absurdas que às vezes a gente comete? A gente quer disciplinar as crianças, tá? E a gente esquece que as crianças, elas querem ser nossos discípulos, certo? Então, se eu pegar o desenvolvimento, com 1 ano e 3, 1 ano e 6, a criança quer imitar o seu pai, a sua mãe, tá? E a criança continua querendo imitar, tanto que ela pega a vassoura e quer varrer. Ela pega o controle do ar e quer apertar, ela quer imitar, tá? Então, Sim. o que acontece? A maneira mais fácil de discipular qualquer criança, educar qualquer criança, tá? É tornando ela discípulo. Então, em casa, tá? Na minha casa eu gosto de música. Então, quando eu vou pegar um violão, por exemplo, o meu menor maior, ele quer sentar no piano, tá? Ele quer estar junto. Eu quero guardar o carro, ele quer ir junto guardar o carro. E a criança começa a ver nos seus pais aquilo que pode fazer. Então, começa a imitar. Então, tem coisas nas brincadeiras, tem coisas na questão de como se portar, de como se agir, tá? Se uma criança vê o pai chegando no lugar, dando bom dia, obrigado, tchau, provavelmente ela vai repetir isso. É uma menina educada? É, mas é porque a família é educada, tá? Então, a gente acha que filhos, a gente vai gastar tempo brincando com eles. Não, eles estão nos ensinando uma série de habilidades que talvez a gente tenha que retomar, tá? Então, só é difícil isso no dia de hoje, tá? Mas a questão de cada vez que tu conseguir brincar por mais tempo com teu filho, onde tu dá opções para ele brincar, tu pega o mesmo brinquedo e brinca com aquele brinquedo de várias maneiras diferentes, tá? Pode usar coisa simples, tu pode usar caixa, tu pode recortar coisas de papelão, tu pode usar garrafa PET, tem tanta brincadeira que dá para te fazer e construir, tu pode fazer um castelo com, sei lá, com latinha, tá? Tu pode depois, quando ele tiver alguma coisa, pegar um pincel com uma tinta para ele pintar, tem tanta coisa para fazer, é construtivo, tu tá variando o ambiente, tá? Além de tu tá treinando um monte de coisa. Tu tá treinando questões motoras, tá trabalhando questão de escolha, tá trabalhando questão dele saber esperar, tá? Certo? Sim, muito interessante. Dr. Fábio, hoje nós sabemos que os HMOs, os oligosacarídeos do leite materno, contribuem para a nutrição da criança e eles podem também contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança? Quando eu falei no início sobre a questão do Lancet, dos 1.000 dias e do ampliar essa janela para 2.200 dias, a microbiota é uma dessas coisas, né? A gente achava que até os 2 anos a gente tinha a microbiota formada como identidade. A gente sabe que vai até um pouquinho depois. E a mesma coisa acontece no final da vida. Quando a gente começa ali a chegar perto dos 50, 60 anos, essa microbiota ela volta a ser modificada, né? Então, tem um papel muito importante dos HMOs na questão da microbiota. A microbiota tem uma questão do intestino-cérebro, né? Sim, aí mostra a importância da amamentação em termos de nutrientes que a mãe pode prover para a criança, também o vínculo. Então, é um alimento rico e que pode trazer muitos benefícios à saúde da criança. Com certeza. Por isso é importante a amamentação até 2 anos ou mais. Dr. Fábio, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. Hoje, nós pudemos compreender como que ocorre o desenvolvimento cognitivo nessa faixa etária da infância, como a nutrição contribui e como nós podemos estimular nossos filhos em casa para o desenvolvimento cognitivo adequado. Lembre-se, as dicas não substituem uma consulta médica. Não deixe de procurar o seu profissional de saúde para informações individualizadas. Um forte abraço e até a próxima!